Oi pessoal, o vídeo dessa semana é sobre maquiagem e eu vim mostrar pra vocês como fazer um olho basiquinho pro dia a dia, com duas cores e um brilhinho pra gente ficar arrasando, né? E também como colar cílios postiços, que é uma coisa que vocês me perguntam bastante. Daí eu vou mostrar pra vocês como colar aqui no vídeo uns cílios não tão volumoso, mas a técnica de colagem é a mesma. E aí vai da preferência de vocês, se vocês gostam de cílios menores, se vocês nunca usaram. Eu acho melhor vocês começarem dos cílios não tão volumosos e depois ir aumentando até usar uns cílios enormes que nem os que eu uso. E também, caso vocês não tenham percebido, eu estou de cabelo novo, né? Então eu vou deixar o Instagram da Carol Garlini, que foi quem fez o meu cabelo, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vão lá, deem uma fuçada, ela faz cabelos maravilhosos, produções maravilhosas. Então deem uma olhadinha lá e se vocês quiserem ficar com cabelo topíssimo, também chamem ela, tá? Então é isso que eu tenho a dizer pra vocês, vamos começar logo esse vídeo, espero que vocês gostem, bora lá? Então tá, né, pessoal? Já estou aqui com a sobrancelha feita. Eu passei, então, o pozinho aqui, igual eu mostrei no vídeo da sobrancelha. Vou deixar ele linkado aqui na descrição do vídeo, como fazer a sobrancelha. Eu fiz com o pozinho, com a sombra. Passei o corretivo pra delimitar, passei o corretivo na pálpebra. E passei uma base bem levinha, mais aqui em cima, só porque como eu vou fazer o olho, né? E selei tudo com o pó. Deixei mesmo pra fazer só o olho aqui com vocês, porque, né, tem que colar os cílios ainda. Vou colocar aqui a tiarinha. Beleza. Então, o que eu vou dizer pra vocês? Com a pele feita, com tudo pronto, sobrancelha, que nem eu já fiz aqui, a gente vai fazer, então, um olho com duas cores. Pra começar, a gente tem que ter um pincel de esfumar. O pincel de esfumar, ele tem que ser assim, ó, bem fofinho, tá? Esse aqui é da Luisense, esse pincel. Ele é gordinho assim, ó. E é bom a gente ter dois. Então, eu tenho esses dois. Tipo, um mais fofão e um não, e um pouquinho menor, assim, ó. Para poder fazer as duas cores, fazer transições, é melhor ter dois pincéis, tá? E aí, como eu vou fazer um olho pro dia a dia, eu vou fazer com cores mais basiquinhas, né? Eu vou fazer, então, um laranjinha no fundo e um marronzinho em cima, tá? Eu vou usar esse quinteto de sombra da Miss Larry aqui, eu vou deixar o preço aqui pra vocês. É bem bom esse quinteto, embora não seja caro, tem um preço bem ok. E aí eu vou começar com esse laranjinha aqui do meio, tá? Passo o pincel mais fofão primeiro, que é a primeira cor. E aí, vocês vão aplicar na pálpebra móvel e em movimentos circulares e esfumando ao longo de todo o côncavo aqui, ó, tá? Eu vou fazer, deixa eu ver se pra vocês enxergar. Acho que é assim. Tu aplica aqui na pálpebra móvel e esfuma pra cima aqui, ó. Olha como essa sombra esfuma bem. Aí eu vou botar mais um pouquinho, porque, né, ficou clarinho pra pigmentar mais. Ó, como vocês podem ver, esfumei aqui, até posso esfumar mais um pouquinho. Tem que tomar cuidado pra não chegar lá na sobrancelha, ó, tem que ficar esse espacinho aqui, que tá aqui embaixo, ó. E aí, depois de bem esfumadinho tudo, vocês fazem o outro lado, né? Importantíssimo. Pronto. Esfumadinho, então, a primeira cor. Eu vou deixar de lado esse pincel que eu usei. E vou pegar o pincel mais fininho e vou pra segunda cor. A segunda cor, então, eu vou usar do mesmo quinteto, só que eu vou usar agora esse marrom mais escuro ali do canto, tá? E aí agora eu vou aplicar só aqui no côncavo, tá? Vou aplicar na pálpebra móvel e vou esfumar no côncavo. Não vou subir até em cima junto com a outra, tá? Aplica na pálpebra móvel e esfuma no côncavo. Aí vocês vão pegar o pincel que a gente usou na primeira cor e vão esfumar essa transição aqui entre uma cor e outra, tá? Pra elas ficarem bem uniformes. Então, vocês vão esfumar aqui entre o marrom e o laranja.
Aí, se vocês acharem que não tá pigmentado o suficiente, vocês vão aplicando até pigmentar o quanto vocês acharem necessário, tá? Lembrando sempre de passar o pincel da primeira cor na junção entre as duas cores, tá? Gente, fiz aqui os dois lados já. Eu acabei trocando um pouco a iluminação. Eu não sei, porque eu acho que antes vocês não estavam enxergando direito. Eu fui dar uma olhada ali. Parecia que tava meio ruim. Daí agora ficou esse feixe de luz aqui atrás, tá? Mas imaginem que é uma iluminação divina. Não sei o que tá acontecendo aqui, hoje tá chovendo, tá nublado. E não tá muito boa a iluminação, não sei porquê. Fiz os dois lados, esfumei com laranja na primeira cor com um pincel maior, esfumei com o marrom só no côncavo com um pincel menor e voltei com o primeiro pincel para esfumar a transição dessas duas cores. Beleza, tudo maravilhoso. Aí agora eu vou pegar um corretivo, podem pegar qualquer um que vocês tiverem, tá? E aí a gente vai fazer um pontinho de luz, digamos assim, uma iluminação no início. Como que a gente faz isso? A gente pode vir com o dedo mesmo, aí se vocês tiverem a unha muito comprida, pode ser com um pincelzinho menorzinho, tipo um língua de gato pequenininho. Vocês vão molhar e aí vocês vão, deixa eu chegar bem perto. Vocês vão aplicar aqui no início do olho, sem chegar no meio, tá? Porque daí quando vocês aplicarem, depois vocês vão ter que esfumar um pouquinho, daí o esfumado vai até o meio do olho, tá? Assim. Aí agora vocês esfumam com outro dedo, com o dedo que não tiver sujo de corretivo. Aí, se depois do esfumado vocês acharem que foi pouco, vocês aplicam um pouquinho mais, tá? Mas nunca aplica bastante de primeira, assim. Apliquei assim, agora eu vou aplicar uma sombra clarinha por cima desse corretivo, tá? Eu poderia aplicar essa primeira aqui da mesma paleta da Playboy, mas eu vou fazer diferente. Eu tenho essa paletinha aqui, ó, SP Colors. Ela é bem ruim, pra falar a verdade pra vocês, a pigmentação dela é péssima, mas dá sombras mate, opacas, tipo assim. As sombras shimmer, que é as com brilhinho, elas até que são bem boas. Então, eu vou aplicar essa rosinha. Eu vou aplicar essa rosinha aqui, ó. Só pra deixar brilhosinho ali a parte que tá com corretivo. Eu vou pegar um pincel limpo, tá? Também, de esfumar, esse é mais fininho. Vou passar ali na sombra. Poderia ser com o dedo também, tá? Mas como ela é shimmer, tem os brilhinhos, eu vou passar com o pincel. E aí eu vou aplicar em cima de onde eu botei esse corretivo. Vocês viram o efeito que dá? Essa luz tá horrível, né, gente? Ai, hoje tá difícil, tá? Mas aí fica assim, ó. Acho que dá pra ver, né? Que esse lado aqui tá bem mais claro que esse. Depois, no final, eu vou mostrar toda a técnica. E daí, depois, no final, eu viro bem de cara pra luz e passo a câmera, assim, pra vocês enxergarem bem como é que ficou, tá? No momento, o que temos é isso. Aí, apliquei a sombra shimmer ali. Aí, agora, eu vou voltar com o pincel da segunda cor, pincel do marrom. E aí, eu vou dar uma esfumadinha aqui nessa transição entre a segunda cor que eu passei e o corretivo. Pra não ficar marcado esse corretivo com esse brilho, tá? Eu vou só pegar o pincel e esfumar assim pra dentro, no sentido do corretivo. E aí também podem voltar com o pincel da primeira cor e esfumar tudo aqui. Beleza, agora eu vou fazer então a mesma coisa do outro lado, molhar o dedo ali no corretivo, passar no início. Eu já volto pra gente terminar, tá? Então, ó, passei, fiz os dois lados aqui, o esfumado. Sombra é uma coisa que demora mesmo, né, pessoal? Tipo, esfuma e vai. Mas vale a pena, né? Se for pra dar uma saída mais básica, alguma coisa assim, vale a pena demorar um pouquinho mais fazendo o olho. Fica bonito, fica delicado, como vocês podem ver, ó. E aí eu vou pegar um pincel reto, que é esse aqui, ó, bem retinho, pra fazer a parte de baixo do olho. Então eu venho com a cor que eu usei primeiro, que foi aquele laranjinha, e eu vou passar aqui embaixo do olho. Gente, a minha mãe tá em casa hoje. Tá trabalhando em casa, então talvez vocês escutem ela falando no fundo, tá? Mas não tem o que fazer, galera. Por enquanto, enquanto eu não for rica, famosa, não tiver meu estúdio, vai ser assim o vídeo.
Agora o outro lado. Bom, pessoal, a câmera parou de gravar pra ajudar. Olha, eu vou contar pra vocês. Hoje em dia tá um pouco difícil, sabe? Então, o que eu fiz? Eu terminei de esfumar o laranja, que eu já tava mostrando pra vocês. Aí eu peguei a segunda cor, que era o marronzinho da mesma paleta. E aí eu apliquei ele bem rente aos cílios e um pouco mais fortezinho aqui no final pra dar a transição pra parte de cima do olho, tá? Então vocês vão ver aí que já tá um pouco mais escuro do que tava antes. Infelizmente não gravou a hora que eu tava fazendo. Mas acho que dá pra entender. Vocês passam bem rente aos cílios e aí passa um pouquinho mais forte aqui no final, que é a parte que dá a transição pra parte de cima do olho, tá? Depois de feito isso, vocês vão varrendo, né, pra não cair aqui sombra na pele de vocês e manchar. Então vocês vão varrendo essa sombra que cair. Aí agora eu vou fazer um delineado com esfumado no final, igual o que eu fiz no outro vídeo, no vídeo de delineado, ensinando a fazer. Eu vou deixar ele também linkado aqui na descrição desse vídeo, tá? E aí eu já volto pra gente poder colar os cílios. Beleza, fiz o esfumadinho aqui, ó, delineado esfumadinho, tá? E aí a gente vai então colar os cílios. A gente precisa da cola de cílios, que eu uso essa aqui da Macrylan. Gente, que luz é essa? Que eu uso essa aqui da Macrylan, eu vou pôr uma foto porque a luz não está ajudando. E a gente precisa de uma pinça também para facilitar ali, para pegar os cílios e tudo mais. E eu vou utilizar esses cílios aqui mais fininho, que também é da Macrylan. Tá? Vem nessa caixinha e aí vem várias unidades, tá? A gente tira os cílios da caixinha. Ele tem essa pontinha ali, ó, um pouco maior que os cílios. Então a gente precisa cortar fora essa pontinha. E aí vocês medem no olho de vocês pra ver se precisa cortar mais do que só essa pontinha. O meu, como é grandinho, geralmente o tamanho dos cílios dá bem certinho. E aí, se o olho de vocês precisar cortar mais, vocês sempre cortem no final dos cílios, tá? Como se fosse o lado de cá, o lado externo. Porque se vocês cortarem aqui, vocês vão cortar aquela parte mais curtinha dos cílios. Então você sempre tem que cortar na parte externa. Cortei, vou cortar dos dois já. E aí, se de vocês tiver que cortar mais, vocês já medem um pelo outro. E aí, agora, então, a gente vai passar a cola. E ela tem uma pontinha tipo pincel. Tipo, parece de esmalte, ó. E aí, vocês vão aplicar a cola na base dos cílios, tá? Tentem aplicar como se fosse do lado de dentro, o lado que vai ficar pra dentro dos... que vai ficar encostado nos cílios de vocês, no caso, não o que vai ficar em cima. Vocês aplicam. E na parte bem de fora e de dentro, vocês aplicam um pouquinho mais de cola, tipo uma camada um pouco maior, porque é a parte que mais demora pra colar, a parte mais difícil de colar. Então eu faço isso de aplicar uma primeira camada mais fininha em tudo e depois uma camada mais grossa nas duas pontas. Ó, tá vendo que ela tá branquinha, que o cílio está branquinho? Isso é a cola. Aí vocês vão deixar ele de lado em algum cantinho, esperando um pouco a cola secar. Já passa no outro também, já passa nos dois. E aí, enquanto ela seca ali um pouquinho, porque não dá pra aplicar direto essa cola molhada no olho, eu vou passar um rímel. É bom passar o rímel antes, eu gosto, porque ela dá uma caminha de pesadinha, assim, pro cílio se comportar melhor no olho, tá? Então vocês vão passar o rímel normal, como vocês passam sempre. Aí, nesse meio tempo, né, no caso eu não vou passar batom e nada mais, assim, mas aí vocês vão escolhendo o batom que vocês vão passar, tchururu, enquanto isso a cola tá ali secando. Vão lá passando no iluminador, tchururu, essas coisas, e a cola ali. Aí, depois que der um tempinho, que já passou o rímel, já escolheu o teu batom, é o tempo maravilhoso, tá? Vocês vão pegar os cílios, que vocês passaram a cola primeiro. Vamos ver de que lado ele é, porque ele vai ter um lado mais curto, então ele tem um lado certo. Aí começa a história, né? Vocês vão pegar com a mão mesmo, tá? Eu não gosto dessa parte de usar a pinça. E vocês vão ter que estar perto de um espelho pra vocês conseguirem medir bem certinho o olho de vocês. Eu vou ter que pôr um espelho, tipo, eu botei um espelho em cima da câmera, então vocês vão ver que eu vou olhar um pouco pra cima. Mas é porque eu preciso enxergar pra conseguir colocar os cílios, tá? Então, vocês vão ver onde que seria o início desses cílios, onde que ele começa. Só uma medida. Mas vocês vão colar primeiro no meio. Vou precisar de outro espelho. Vocês vão colar no meio, na parte do meio. E aí, vocês colam a parte externa. Aí, agora sim eu venho com a pinça. E aí, vocês vão colar a parte interna. Com a ajuda da pinça.
Eu espero que vocês estejam enxergando. Aí, o que eu faço? Eu pego a pinça e dou uma apertadinha nos cílios postiços junto com o meu. Só que no início, que é a parte mais chatinha de colar, e no final. No resto, não tem necessidade. Porque eu acho que ajuda, né? Aí, ó, não sei se vocês vão estar vendo, como eu falei pra vocês, depois eu vou mostrar mais de frente pra luz, tá? E aí, agora eu vou colocar o outro, mesma coisa. Mede onde é o início do teu olho. Mas cola primeiro no meio. É difícil. Então tá, né, pessoal? Fiz o outro lado aqui. Essa luz tá muito ruim, é impressionante. Então tá, pessoal, fiz o outro lado aqui. Eu precisei ficar mais perto do espelho, que é o jeito que eu tô acostumada, desculpe. Mas eu acho que deu pra entender. Então, vocês vão pegar os cílios ali e colocar bem assim, retinho, de cima, vindo de cima, na raiz dos cílios de vocês, tá? Aí, com a pinça ou com a mão, mas eu prefiro com a pinça, vocês vão vir deitando a parte externa dos cílios, tá? Acomodando ela ali na raiz. E depois a parte interna acomodando ela na raiz. Pra ele encostar na pele e já colar, assim que vocês pegarem com a pinça e colocar, ele precisa estar com a cola já um pouco mais sequinha, que nem eu falei pra vocês, tá? Então façam o que eu disse de passar, e passando o rímel, e escolhendo o batom, enfim, inúmeras coisas, pra dar tempo daquela cola secar. Mas ela também não pode secar completamente, porque senão ela não vai colar. Essa que as pessoas falam assim, tem que ficar transparente. Eu, particularmente, não gosto dessa dica, porque pra mim, se a cola ficou transparente, ela secou completamente, ela não vai colar. Então ela tem que estar ainda um pouquinho branquinha em algumas partes, assim, pra vocês saberem que ela vai colar mesmo, tá? Essa é a dica que eu dou pra vocês. Aí, então, eu fiz do outro lado. Se vocês acharem, assim, que alguma parte parece que tá mais pra cima, vocês podem dar uma empurradinha com a mão. Aí vocês vão pegar o rímel de novo. E agora, essa parte é meio chatinha, mas ela é importante. Vocês podem passar o rímel quase limpo, assim, né? Tipo, sem muito produto, dá uma limpadinha aí. E aí vocês vão colar os cílios postiço nos cílios de verdade. Porque senão, às vezes, aparece duas camadas de cílios, assim, né? Então, vocês vão colocar... Eu faço assim, tá? Vocês vão colocar o dedo de vocês em cima dos cílios, ó. Em cima dos cílios postiço. E vocês vão passar o rímel só nos cílios de vocês, tá? Sem tentando não encostar no fio longo do postiço, pra não sujar os cílios postiço, tá? E aí vocês vão juntar uns cílios no outro, tá? Eu gosto de pôr o dedo assim, porque daí eu consigo apertar um no outro e eu não sujo a pálpebra ali em cima, tá? Não estrago a sombra que eu já tiver feito. Eu vou acabar sujando o meu dedo, mas tudo bem, depois é só limpar. Aí, quando eu já fiz isso, eu já aproveito e já passo aqui nos cílios de baixo, né? Aproveitando que o pincel do rímel não está tão sujo, para não deixar os cílios de baixo tão volumoso. E aí, agora, venho e faço a mesma coisa do outro lado. Pronto. Isso serve pra fixar por mais tempo os cílios, porque daí um vai ficar grudadinho no outro certinho, não vai ter perigo do postiço sair louco assim, tá? Serve pra não deixar duas camadas de cílios que fica feio, aparecendo o de vocês e o postiço separado, tipo assim. E também serve pra vocês conseguirem enxergar melhor. Porque se vocês não tiverem acostumados a usar cílios, o cílios postiço ele vai pesar um pouco no olho de vocês e vocês vão enxergar ele durante um tempo. Então, se vocês grudarem os cílios de verdade nos cílios postiço, ele vai estar no mesmo lugar que os cílios de verdade. Então, depois de um tempo, teu olho vai se acostumar e tu não vai mais enxergar o postiço, assim como tu não fica enxergando os teus cílios natural. E tem mais uma coisa. Se vocês acharem que a cola ficou aparecendo em cima, no meu caso aqui, acho que não ficou, ó. Mas se vocês acharem que a cola ficou aparecendo um pouco em cima aqui dos cílios, vocês podem pegar o mesmo pincelzinho que vocês passaram o delineador e passar bem rentezinho aqui nos cílios, só onde tá sujinho de branco na cola. Então tá,
pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu sinto muito pela iluminação, realmente não sei o que aconteceu, tá? Eu troquei a luz várias vezes, que nem eu falei pra vocês ali ao longo do vídeo, e mesmo assim não ficou bom. Hoje não é meu dia, sabe como é que é, né? Tem dias que dá e tem dias que não dá, infelizmente. Mas o resultado da make foi esse, eu passei aí o videozinho um pouquinho mais perto pra vocês tentarem enxergar, mas a iluminação também tá uma bosta. Tô de saco cheio do meu telefone, marcas que quiserem me patrocinar podem me dar o celular, jura, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me mandar um e-mail ou mandar um direct em qualquer um dos dois Instagrams, tem o Lindo e Meiga e o Lunarecer, ou deixar aqui no comentário dos vídeos, eu vou responder todos vocês, tá? Eu vou deixar todos os materiais que eu usei na descrição do vídeo também, então deixem um like nesse vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E semana que vem a gente tem o especial de Halloween, então vejo vocês lá. Um beijo e até o próximo!